E aí, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Gabriel e eu vou fazer esse vídeo para levar as boas novas do Senhor Jesus e tudo que Ele tem para mostrar para nós. E que essa palavra entre no seu coração, que essa mensagem toque você como me tocou um dia. Em 1 Pedro 2,9 fala o seguinte: Mas vocês são a raça escolhida, sacerdotes do Rei, nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Pedro fala uma mensagem tão boa para nós e são boas novas, que nós fomos tirados da escuridão, que nós somos a raça escolhida de Jesus, que nós fomos, onde havia trevas, Deus colocou luz, que nós somos tirados da perdição. Cara, é isso o nosso propósito. Ser a raça escolhida. Ser o que Deus preparou. E é isso que eu quero falar hoje. Do propósito de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes eu me perguntava para Deus qual era o propósito dele na minha vida. Quando eu comecei a verdadeiramente ter uma intimidade com ele, eu buscava isso. Eu ficava desesperado. Eu falava: Deus, qual que é o propósito do Senhor? O que você tem para mim? Qual o seu verdadeiro intuito na minha vida? Se você tá aqui me falando para isso, para eu fazer algo, então me mostra o que você tem para mim. E eu martelando nisso e eu querendo que Jesus me mostrasse, que Deus revelasse isso para mim, e ele me revelou algo bem melhor: intimidade com o Pai, que é o nosso verdadeiro propósito. É isso para que vivemos, e não para as coisas que nós achamos para que somos feitos. Cara, a gente pode se perder muito no nosso propósito se não formos guiados por Deus. Eu estava tão desesperado no momento, eu estava falando: nossa, eu vou ser ministro de louvor, nossa, eu vou ser diácono, nossa, eu vou pregar o evangelho, nossa, eu vou fazer missões. E não, eu não estava acalmando meu coração, eu não estava entrando no meu quarto, orando para Deus, buscando a intimidade. E quando eu comecei a fazer isso de verdade, eu não queria saber mais do meu propósito, porque o meu propósito agora era ficar íntimo com Deus, ser um com Jesus, entender tudo que Jesus veio fazer, tudo que Deus tinha para nos mostrar, e que entender que o Evangelho não é uma historinha que te contam por aí, que isso é real, que essa é a nossa intimidade. Entender do Pai. Entrar no nosso quarto e falar: Jesus, eu me entrego a Ti, venha com seu Santo Espírito, me mostre a Tua palavra. Conversar com Jesus, sabe? A gente não tem que limitar Deus aos seus propósitos com coisas que nós vamos fazer, só nós. Mas sim, Ele quer fazer algo bem maior em nossas vidas, nos chamando para a intimidade. Às vezes você está perdido no que Deus tem para você, às vezes você está indeciso. Cara, o nosso propósito primeiramente é isso, é intimidade. Porque quando nós estávamos perdidos e Deus nos chamou, nós entendemos isso, nós podemos entender isso. Cara, um dia eu estava perdido no mundo por aí, e porque eu tinha dúvida do evangelho, e eu fui criado na igreja a minha vida toda e eu tinha dúvida do que Deus tinha para mim, então eu me preenchia com as coisas lá de fora e eu não me importava mais, mas Deus me resgatou. E a gente pode até achar que as coisas lá de fora elas duram, mas não duram. O nosso propósito não são as coisas lá de fora. As coisas de lá de fora são agradáveis aos nossos olhos, podem até ser, mas não é para isso que vivemos. O evangelho não é esse. Nós não vivemos para isso. Pedro ele fala: vocês são a raça escolhida. Nós somos escolhidos. E quando nós entendemos que nós fomos escolhidos e que nada mais lá de fora preenche, mas nós entendemos que o reino dos céus é verdadeiro e que Deus ele está aqui nos chamando para uma coisa, nós usufruímos da intimidade e entendemos que a intimidade é o nosso lugar, que isso tudo é o nosso lugar. Não se perca achando que você está em um lugar onde Deus não te chamou. Não se perca achando que onde você está não é o seu ministério. Mas onde você esteja, busque intimidade com Jesus. Onde você esteja, viva com Jesus.
É isso para que Deus chama nós. Pedro, ele era um apóstolo teimoso. Ele andava com Jesus e ele era teimoso, mas ele entendeu isso. Jesus, ele transformou a vida de Pedro e ele falou assim que... E ele entendeu que verdadeiramente que o evangelho, ele estava ali, mas a intimidade com Jesus, a intimidade com o Pai era melhor. Entende? Jesus, ele veio e ele nos mostrou que o Pai revelou o Filho para que enviasse as boas novas para o mundo. Então o Filho veio e as pessoas achavam que Deus, ele não gostava das pessoas e Deus castigava e Deus era um Deus mau. E até hoje acham isso. Mas Jesus, ele veio aqui na terra para mostrar que ele conhecia o Pai. Ele tinha intimidade com o Pai. E o Pai colocava no coração de Jesus que ele era amor, que ele era esperança, que ele era graça, que ele era feliz, que ele era generosidade. Ele amava o seu povo e ele não estava bravo. Deus não está bravo com a gente porque ele nos chamou para o nosso propósito de intimidade. Entende? O nosso Pai está lá no céu e ele nos acolhe e ele nos abriga, onde nós buscamos algo que não é agradável aos olhos de Deus. Então ele tira nós de lá e coloca no que os nossos olhos não podem mais sair. Cara, quando a gente entende a verdadeira intimidade, não tem mais jeito de parar para olhar para outra coisa. Nós olhamos para Deus e Ele olha para nós e Ele nos persegue. E isso é bom porque nós entendemos que aonde estivermos, a intimidade nos busca. A gente pode estar no mais profundo poço perdido, a intimidade nos procura. Deus, ele persegue nós com os seus olhos. Ele nos chama cada dia para ir mais perto. Então, a gente tem que entender isso, que o nosso viver é Cristo. Paulo também fala isso lá em Filipenses 1:21. Pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, nós temos que entender, viver o Evangelho é Cristo. Ser o nosso propósito é Cristo. A nossa intimidade tem que ser com Cristo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo cada dia das nossas vidas. Isso muda o nosso ser, isso muda o nosso pensamento, isso muda a nossa maturidade, onde nós entendemos que não há propósito maior do que a intimidade com Deus. Deus, ele chamou a gente para as coisas, para pregar o Evangelho, sim. Ele chamou para as boas novas, sim. Mas ele chamou para a intimidade. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim: as pessoas, elas querem pregar o Evangelho, mas elas não querem viver verdadeiramente o Evangelho. Elas não querem dar testemunho. E eu falei assim, é isso que Jesus quer nos mostrar. Cara, como é que você vai querer pregar o Evangelho se você não vive esse Evangelho que você prega? Eu, por muitas das vezes, eu me peguei nisso, nessa hipocrisia, achando que eu entendia muito sobre a Bíblia, achando que eu me entendia muito sobre Jesus. E não é assim. Há um processo. E você só vai poder pregar verdadeiramente o Evangelho quando você viver a intimidade com Jesus. Isso se torna muito mais fácil quando você reconhece verdadeiramente o Evangelho e dá testemunho, e aí sim você vai pregar. E aí sim você vai anunciar as boas novas. Antes de anunciar qualquer coisa, antes de ter algum propósito na sua vida, achar que Deus tem alguma coisa para você, entende? Deus, ele está nos chamando para alguma coisa, que é a intimidade primeiro. E o viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa vida é intimidade com Jesus. E não se preocupe, esse é apenas o começo de algo grandioso que Deus tem para nossas vidas. Fique com Deus.